Conectada com a gente, já estão vendo aqui ela no YouTube, é a promotora de justiça, a doutora Sara Gama, coordenadora nacional da Comissão Nacional de Combate à Violência Doméstica, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público Brasileiro. Doutora Sara, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, que bom, prazer estar com vocês aí na Metrópole, podendo ter a oportunidade de conversar com tanta gente que nos ouve nesse momento, né? É Muito obrigada verdade. pelo convite. Muito obrigada. A gente aqui agradece aqui por ter aceitado esse convite para falar sobre esse assunto, doutora Sara, que nos agride diariamente, assistir às imagens da violência e da agressão que a babá Rayana Ribeiro sofreu, né? Mas a gente vai falar sobre de uma maneira mais ampla sobre o caso, violência contra a mulher, como é que isso, como é que esses números, essas estatísticas se comportaram aí ou têm se comportado nesse período de pandemia. Mas eu queria começar falando sobre esse caso específico, né? Dessa mulher que acabou tendo que pular do terceiro andar de um prédio para fugir dos maus tratos que sofria dentro de casa da sua patroa, né, Melina Esteves França, com vídeos que a gente muitas vezes não tem nem coragem de assistir, porque isso machuca de um jeito, e a gente está aqui só assistindo, né? Imagina, Deus é mais o que essa mulher passou. Mas eu queria que você explicasse para a gente, doutora Sara, isso está dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, não está? Explica para a gente um pouquinho onde é que esse caso pode ser encaixado. Está assim, Nardelli, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher dentro do âmbito doméstico, né? Do âmbito doméstico, quando ela tem uma relação afetiva ou quando ela tem uma relação de parentesco. No caso da babá, ela vivia na casa dessa moça, né, dessa Melina. Então, a Lei Maria da Penha ela tem sim a possibilidade de atender, né, a essa vítima, inclusive com todas aquelas estratégias que a lei permite, de medidas protetivas, de prisão em flagrante, caso haja um descumprimento, por exemplo, de uma medida, enfim, é abarcada pela lei, sim. Isso já foram decisões reiteradas dos tribunais mostrando que as empregadas domésticas elas podem ser vítimas no contexto da Lei Maria da Penha. Uhum. A gente sabe que outras 11 mulheres, até onde eu acompanhei, tinha 11 outras mulheres denunciando também terem sido vítimas dessa mulher, né, dessa empregadora, Melina. O que que acontece né, como é que é a tramitação desses processos? Porque é um questionamento constante dos nossos ouvintes aqui, nós também. Por que que essa mulher não foi presa, não foi decretada prisão preventiva? Como é que se lida com isso, no caso aí, para punir essa pessoa, que já reiteradamente tem sido denunciada? Eu ainda ontem estava assistindo uma transmissão de uma TV, vendo a defesa da Melina argumentar que ela teria algum tipo de distúrbio comportamento, alguma moléstia, né? Uhum. Que possibilitasse que ela agisse sem que tivesse o controle, digamos assim, Meu Deus. das suas ações. Se Uhum. isso é verdade, né, vai ter que realmente provar através de perícias, porque aí sim ela seria uma pessoa inimputável e Uhum. não significa que ela não vá ser de alguma forma limitada, porque aí ela teria que ser levada para algum hospital de custódia, né? Uhum. Uma pessoa dessa que tem um comportamento reiterado, foram 11 vítimas, inicialmente, né? Porque a partir do momento em que chega até a mídia, que a Sim. imprensa divulga, podem aparecer outras pessoas. Mas você vê que ela tinha esse comportamento habitual, ela mantinha essas pessoas não só em cárcere privado, como eu também vi o depoimento da Rayane, ela dizia que ela ficava sem comer. Sim. Então, assim, são situações absurdas. Ela praticamente tratava como escravos, né? É como a gente vai rever nos livros de história, a gente vê esses castigos que se davam às pessoas escravizadas que não tinham sequer direito de se alimentar. Então, essa moça é agredida, as cenas chocam. Você falou bem, é revoltante você ver isso, porque você vê que se trata de uma pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade, Total. indefesa, só, dentro de uma casa que não é dela, que não pertence a ela, sem ter as pessoas da sua relação para lhe Uhum. proteger. E essa moça vai ser agredida não só fisicamente, como também psicologicamente, as ameaças, né? O fato de ser castigada com a ausência de alimentação, tudo isso agrava muito. E se hoje já tem 11, e quanto mais pessoas, quanto mais mulheres que tiverem passado por isso chegar até nós, até o sistema de justiça, isso agrava ainda mais a situação da Melina, né? Porque
quando o juiz vai lá para dar a sentença, ele vai somar todas as penas, né, a respeito de cada vítima. É um fato isolado, são circunstâncias diferentes, embora pareça que o modus operandi da Melina é o mesmo, mas cada vítima vai ser um processo diferente, e isso vai poder fazer com que o somatório das penas ele se agrave bastante. Uhum. A gente está conversando com a doutora Sara Gama, que é promotora de justiça. A gente está falando sobre violência contra a mulher e, nesse primeiro momento, especificamente sobre o caso de Rayana Ribeiro, que foi a babá que acabou tendo que pular, né, para fugir numa situação de total desespero, que é uma pessoa em pleno domínio de suas faculdades mentais não pula de uma janela, né? Ou até uma pessoa com o mínimo de integridade garantida dentro de um ambiente jamais faria isso. Para a gente ver o nível de desespero que a pessoa chegou para estar naquele momento. E tem um momento do vídeo em que ela desmaia, eu estava lendo também um pouco sobre isso. Ela estava sem comer, então o corpo realmente não aguenta, não aguenta, a gente apaga. Agora, tem uma outra mulher que aparece nas imagens, doutora Sara, e eu até estava vendo aqui que a própria Rayana diz, eu não sei quem é aquela mulher, não sei se era parente, não era outra empregada, não sei o que ela estava fazendo ali, mas ela em nenhum momento pede ajuda, pede socorro. Essa mulher também pode ser sofrer algum tipo de punição? Sim, se provar que ela de alguma forma foi conivente, sim. Só precisa realmente as investigações avançar para poder ver quem era essa pessoa e qual o papel dela ali. Será que ela estava ali também coagida por Melina, por alguma forma? A gente não Sim. sabe. Entende? Se não houver essa coação e a pessoa assiste uma determinada agressão e não tem nenhuma ação de intervir, de defender, de rechaçar isso aí, ela pode sim responder por uma coautoria, né, pelo fato dela poder não agir diante de um crime, porque é uma omissão, né? A gente pratica crime não só pela ação, mas também pela omissão. Então, a gente tem que realmente avançar nas investigações para poder ver qual o papel, por que aquela mulher estava ali. A Raíssa, ela fala que não conhece, não sabe quem é, então não sabe realmente. Será se aquela moça não já estava ali em substituição, de repente a Melina já não queria essa babá e já estava com outra pessoa e já tinha ameaçado, e às vezes até mostrou para outra como é que ela agia, né? Sim. Como uma forma de coagir. A gente não sabe. Então, são especulações que somente com o avanço da investigação vamos saber. Eu fiquei lembrando daquele caso de um DJ também, que agride a mulher ou a ex-companheira, alguma coisa. Tinha um cidadão também nas mesmas imagens que também não faz nada, não ajuda. Agora, com relação... DJ Ives, né? Isso, DJ Ives, exatamente. Apareceu uma outra pessoa ali que aparentemente também não toma nenhuma providência. As crianças, né, as filhas dessa mulher, foi um outro questionamento que apareceu aqui de ouvintes. Se essa mulher, né, age desse jeito, essas crianças também não estariam correndo um perigo, né? Porque uma pessoa que age desse jeito, estava ali em defesa da filha, porque tem um momento que ela xinga, inclusive, você respeite minha filha, sua vagabunda, alguma coisa desse tipo. Mas espera aí, é uma pessoa completamente destemperada. Existe alguma possibilidade dessas crianças deixarem de estar sob a guarda dessa mulher, Melina? Sim, existe. Inclusive, se ela for condenada, chegar a ser... houver a condenação, como eu estou falando, se foram várias vítimas, essas vítimas levarem adiante esse processo, chegar até o conhecimento da justiça, o juiz, na hora que ele for sentenciar, ele vai somar vai ter um somatório desses crimes e vai ter realmente uma punição mais severa. E essa mulher sendo colocada no cárcere, as crianças terão que ser trazidas para o âmbito de algum parente, alguma pessoa que se responsabilize. Ela pode, inclusive, perder a guarda dessas crianças. Além do que, há dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, um artigo que fala que você constrange colocar a criança sob a situação de vexame, de humilhação. Imagina o que é que essas meninas, um bebezinho que estava ali, né? O que é que elas vão absorver em termos emocionais? Claro. Como é que elas vão reagir dentro de algum tempo, vendo uma mãe que tem um comportamento desse? Para isso, a defesa argumenta que ela tem alguma doença mental, né? Que ela teria alguma doença em nível mental. E se isso realmente for comprovado, aí sim ainda é mais possibilidade de que ela não tenha chance mais de conviver com essas crianças, que esses filhos dela sejam colocados sob a responsabilidade de outras pessoas. Sim, meu Deus do céu, eu fico imaginando, né?
Que tragédia que é conviver com uma... E aí dos dois casos, né? Ela tendo algum problema, alguma doença mental, alguma coisa, elas também não poderiam estar. Se ela não tiver, simplesmente por ser uma pessoa violenta e destemperada e descontrolada, também, do mesmo jeito. Pelo que eu vi, são Da 3 mesma meninas forma. gêmeas, né? De 1 ano e 9 meses. Pois É, é, são crianças ainda muito novas, sim, né, Adélia? Isso aí significa que essas meninas, elas possivelmente vão absorver isso como uma forma, um padrão de normalidade. Esse comportamento violento se claro. torna um padrão dentro da vida delas. E Sim, isso é sim. muito ruim. Terrível. Aqui tem alguns ouvintes fazendo perguntas também, fazendo comentários. Edna diz: essa Melina, segundo Edna, é uma pessoa tão ruim que não apareceu mãe, amigo, ex, ninguém para falar bem dela. E Bruno Sacramento pergunta aqui: por favor, eu queria saber por que que tanto agressor fica impune, porque tantos têm tantos processos e ficam em liberdade, continuam cometendo crimes. E aí eu queria que a gente já entrasse aqui no âmbito mais amplo, né, da questão da violência contra a mulher. Vamos falar um pouquinho sobre impunidade já, mas antes eu queria saber como é que os números têm se comportado aí com relação à pandemia. Essas denúncias de violência contra a mulher, elas cresceram, essas estatísticas, essas mulheres têm dificuldade de denunciar, sobretudo naquele primeiro momento em que as pessoas ficaram mais em casa, hoje um pouco menos do que isso, mas que estiveram mais isoladas dentro de casa com companheiros, parceiros e de repente sofreram mais violência, conseguiram denunciar. Fala um pouco sobre isso para a gente, doutora Sara. Bom, esse período de pandemia tem sido um período muito difícil para todo mundo, mas para as mulheres tem sido ainda mais, né? As estatísticas já registram um aumento de 22,2% de feminicídio nesse período aí de 2020 para cá. Nós estamos vendo esse fenômeno no Brasil inteiro, né? Não é somente um fato que aconteceu aqui na Bahia. Aqui na Bahia tem um recorte já que vem de uma estatística de 2013 a 2020 mostrando um aumento de 13,2%. 2017, minto. 2017 a 2020, um aumento de 13,2%. Mas, assim, durante a pandemia, nós temos 4 fatores de risco que estão muito presentes. É o isolamento, esse é um fator de risco. O comportamento controlador do agressor, que acentuou durante a pandemia. Imagina, está todo mundo confinado no mesmo ambiente. Às vezes nós temos, pelas estatísticas, nós vemos que no Brasil as casas, as residências, elas têm em média 2 ou 3 cômodos. Então, está todo mundo ali dentro, aquele agressor muito próximo da vítima. Tem o consumo do álcool e da droga, que aumentou também durante o período, né? Essa ausência de vida social fez com que as pessoas aumentassem ainda mais. Quem já consumia, consumiu mais. Às vezes, quem não consumia, passou a consumir. E tem também o fator do desemprego, que acabou, infelizmente, acontecendo na vida de muitas famílias, e isso também gera atenção. Então, assim, são 4 fatores de risco, que hoje, inclusive, são descritos pela Lei 14.149, que estabeleceu a implementação do Formulário Nacional de Avaliação do Risco, no âmbito das medidas protetivas de urgência. Toda a rede vai disponibilizar esse formulário para poder balizar as medidas protetivas de urgência, e você vê 4 fatores muito, muito fortes que estão, nesse momento, vivenciando na vida de muitas pessoas, de muitas famílias que estão passando por isso. Então, por conta disso, houve sim um aumento de feminicídio. Ao mesmo tempo, o aumento da violência geral, não só dos feminicídios, mas da violência geral. Ao mesmo tempo, nós tivemos subnotificações, porque justamente pela dificuldade, né? Esse acesso à rede de proteção se tornou mais denso. Se já não era uma coisa fácil, o acesso da mulher ao sistema de justiça não é fácil. Imagina nesse momento em que as delegacias inicialmente fecharam as portas, em que as instituições, Ministério Público, Defensoria, o Judiciário, todos de portas fechadas em razão da pandemia. Hoje a gente, graças a Deus, está começando a voltar a um padrão de relativa normalidade, as audiências voltaram a acontecer. Houve também, por parte da própria gestão das políticas públicas aqui na Bahia, por exemplo, as delegacias digitais que foram implementadas. Mas, assim, tudo para mitigar a realidade. Mas o fato é que, quando há uma situação em que as restrições sociais são maiores, normalmente as mulheres elas sofrem mais, né? Então, e tivemos sim esse aumento, isso preocupa muito todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Nós tentamos estratégias para melhorar. Então, houveram, inclusive, muitas modificações na DEL. Nesse período, tivemos várias alterações legislativas na Lei Maria da Penha, que vieram no encalço da pandemia. Sim. Esse que eu falei para você agora, o Formulário Nacional de Avaliação do Risco, ele veio agora em maio. Nós tivemos, por exemplo, a Lei 14.022, que estabeleceu
que as medidas protetivas de urgência elas deveriam perdurar enquanto durasse a pandemia, estabeleceu que as intimações poderiam ser feitas através de meios eletrônicos, tudo para facilitar que a mulher pudesse ter acesso e diminuir a possibilidade de um aumento da violência. Uhum. Mas, infelizmente, é uma questão comportamental, estrutural. Nós precisamos trabalhar com a violência contra a mulher, que, graças a Deus, agora também vamos poder fazer isso, né? Já que houve uma alteração legislativa, veio a Lei 14.164, que fala de estabelecer mudou, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para inserir a violência doméstica nos currículos escolares. Isso é muito positivo. É uma forma que nós temos de realmente caminhar para frente, de colocar que daqui para frente, que as nossas crianças, os nossos meninos não sejam agressores, as nossas meninas não aceitem a violência, aprendendo, né, o que realmente deveria ser aprendido desde sempre, mas que infelizmente permeia todo mundo. Uhum. Se você analisar, hoje está todo mundo apavorado aí com a volta, por exemplo, do Talibã no Afeganistão. Sim, e por que sim. isso? Porque há restrições severas, sobretudo para quem? Para as mulheres, né? Uhum. Que sempre foram subjugadas e que agora, numa situação de você colocar grupos radicais no poder, ela se torna ainda mais vulnerável. Então, isso é uma preocupação mundial. O Brasil não deixa, infelizmente, de fugir dessa rota, muito pelo contrário, nós somos o 5º país do mundo em agressão às mulheres, nós somos o 2º país no mundo, por exemplo, em exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é terrível. São coisas que impactam muito na sociedade e fazem com que a gente não evolua, não avance. Porque não vai haver nunca, Nardelli, nunca uma sociedade humanitária, igualitária, civilizada, enquanto houver a subjugação, né? Claro. Seja de gênero, seja de raça, seja social, enfim. Temos que ter uma paridade, e a paridade de gênero, a paridade de possibilitar que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, isso é imprescindível para a gente evoluir. Uhum. Doutora Sara, fala um pouquinho para a gente sobre a punição, né, aos agressores, né, as pessoas que agridem essas mulheres. E aí a gente coloca também a agressora, no caso de Melina. Um ouvinte perguntou há pouco sobre impunidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é. Primeiro, assim, olha, normalmente, eu sempre falo isso. Nós temos a Lei Maria da Penha, que acabou de fazer 15 anos. A Lei Maria da Penha, ela trouxe digamos assim, uma moldura, né? Uma moldura, inclusive, muito avançada, com inovações legislativas incríveis. Por exemplo, a medida protetiva de urgência chegou com a Lei Maria da Penha. Não existia essa possibilidade no nosso ordenamento anterior. Mas, assim, o que é que ela faz? Ela traz uma moldura, só que o que está dentro, o que permeia essa moldura, é um Código Penal que é da década de 1940, tá? Uhum. A década de 40. O Código é de 1940, o Código de Processo Penal de 1941. Então, assim, era uma outra fase, era um outro momento na sociedade, um momento muito mais machista, muito mais patriarcal. E isso faz com que aquelas punições que a gente acaba trazendo dentro da Lei Maria da Penha, elas não sejam a contento, elas não correspondam às expectativas que nós temos e se tornam punições pequenas, né? Então, agora, por exemplo, com a lei que estabeleceu aí a violência psicológica, se estabeleceu também que, quando se trata de violência contra uma pessoa, uma mulher, dentro do contexto da Lei Maria da Penha, uma lesão, por exemplo, ela se torna um pouco mais grave, ela passa a ser de 4 anos, antes era de 3. Mas a gente vai avançando muito demoradamente, pelo menos na minha opinião, pessoal. E, particularmente, quando você tenta lidar com as situações de violência que estão aumentando, que tem uma celeridade maior, e você tem um código que você vai aplicar, e esse código não permite um avanço nessa... Vamos ver aqui. Caiu? Perdemos o contato. Vamos refazer. Tá, vamos refazer para a doutora Sara concluir ali seu raciocínio e a gente fechar entre... Ah, pronto, parece que voltamos. Tá me ouvindo? Pronto. Vocês estão ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Se a gente parar para pensar que depois de 15 anos da lei, nós ainda temos, por exemplo, vou dar o exemplo de Salvador, né? Que a gente vive aqui, então eu vou dar esse exemplo. Uhum. Nós temos 2 delegacias especializadas. A primeira delegacia especializada no direito da mulher veio em 1985 em São Paulo. De lá para cá, já evoluímos muito pouco. Dos 5.570 municípios que nós temos no país, só 7,3% tem delegacias especializadas.
Então, isso contribui muito para a impunidade. Uhum. Quando você não tem um aparelhamento, quando você tem aqui a capital 4 varas de violência, são as varas com maior número de processos. Então, por mais que você tenha, e eu sei que tem, eu conheço muito bem, trabalhei durante 13 anos nesse front. Hoje eu estou trabalhando não na área exatamente do processo, mas trabalhando com a mulher de outra forma. Mas, enfim, quando você vê que você tem juízes, você tem promotores, você tem defensores, você tem delegados, policiais, pessoas que estão aí realmente nesse enfrentamento, que são capacitados e que fazem o máximo que pode, mas mesmo assim a gente tem um número enorme de prescrição porque não tem condições, né? Por mais que se trabalhe, você acaba perdendo alguns processos em razão do decurso do tempo, na medida em que você não tem varas especializadas suficientes, não tem unidades da defensoria suficiente, do Ministério Público suficiente, enfim, há uma defasagem muito grande, uma deficiência grande nesse sentido. E eu acho que isso contribui muito, muito. Eu não tenho a menor dúvida de que quando nós tivermos mais aparelhados, por exemplo, do DF, lá em Brasília nós temos praticamente a mesma população de Salvador, né, cerca de 3 milhões de habitantes, do DFT, e quando você vai ver lá, são 19 varas ou mais, se eu não me engano, tem mais acho que estava entrando na 20ª, 21ª, eu não tenho exatamente, mas eu sei que pelo menos são 19 varas de violência doméstica, nós aqui temos 4. Então, assim, isso contribui, eu não tenho a menor dúvida de que essa falta de aparelhamento ela é um empecilho muito forte para que a justiça dê a resposta rápida. Porque, Nardelli, o que as pessoas esperam, de uma forma geral, da justiça é a rapidez, né? Tem um ditado que diz que justiça boa é justiça rápida. E é verdade, eu acredito nisso. Na seara da violência doméstica, essa rapidez ela é fundamental, porque ela pode significar a vida ou a morte de uma mulher. Então, a gente tem muita preocupação com isso, muita. Infelizmente, por mais que a gente tenha feito, e eu sei que temos avançado, reconheço a boa vontade dos gestores, de quem está à frente de tribunal, de Ministério Público, de Defensoria, da Secretaria de Segurança Pública, enfim, há uma boa vontade, sim, mas há também enterrado, né, a questão orçamentária, se destinar mais dinheiro, por exemplo, às secretarias que normalmente recebem menos dinheiro, tanto no município como no Estado, são as secretarias voltadas à política para as mulheres. E a gente tem que mudar essa percepção. Nós somos a maioria do eleitorado, nós estamos aí no mercado de trabalho, nós contribuímos para que o país avance, né, com a força do nosso trabalho, estamos nas ruas, somos o maior número de eleitoras, então precisamos realmente ter esse reconhecimento e a partir desse reconhecimento, fazer com que toda a estrutura do Estado, do poder, quando eu falo Estado, eu falo em termos de poder, tanto aí é o federal, como municipal, estadual, enfim, todas as estruturas sejam voltadas realmente nesse sentido, de levar a sério, de entender que essa dinâmica ela contribui muito para que a sociedade não avance, né? Porque, como eu falei, não vai haver nunca um lugar minimamente civilizado enquanto houver a violência. É verdade. Sobretudo a maioria da população, que nós somos a maioria. É verdade. Até tem um comentário aqui de alguém que diz a realidade que o Brasil está pouco se importando para a situação de violência contra as minorias. Foi Rita que disse, mas na verdade não é o caso, né? É apenas... Não nós somos a maioria. Pois é. Para a gente encerrar, doutora Sara, imagino que tenha bastante gente ouvindo a gente aqui, né? Aqui em Salvador, no interior, neste interior da Bahia, chegando aí aos cantos mais distantes, mais escondidos, onde muita coisa acontece e ninguém sabe, ninguém vê, em qualquer outra parte. E talvez tenha alguma mulher que está ouvindo a gente que esteja sofrendo, né, nesse momento aí, por estar vivendo uma situação em que ela é agredida, sofre violência e não sabe o que fazer. O que a senhora diria? Quais são os caminhos que essa mulher deve buscar de uma maneira segura para denunciar e para tentar procurar apoio e proteção? Veja bem, o que você falou é certo. Se a gente vive num país em que a cada 1 minuto 8 mulheres são agredidas, enquanto a gente está aqui conversando, Nardelli, muitas mulheres estão sendo agredidas, estão sofrendo essa violência. Então, qual é o caminho? Denuncie. Primeira coisa, se você não quer chegar até o sistema de segurança pública e de justiça, se precaveja, converse com alguém,
tem alguém da sua confiança com quem você fala. Isso é muito comum que as mulheres elas se culpabilizem, elas achem que elas estão sofrendo aquilo por culpa delas. Não é culpa de vocês, tá? Quem faz a violência é que é o culpado, quem produz a violência é que é o culpado. Então, assim, procure ajuda. Se não quer chegar até, porque é o pai dos meus filhos, porque eu não quero que seja preso. Medidas protetivas de urgência, por exemplo, elas não dependem de boletim de ocorrência. São medidas autônomas. Você pode pedir uma medida protetiva e não processar, a depender do caso, né? Se, por exemplo, se for uma agressão, não, porque aí se trata de uma ação pública incondicionada, que interessa à sociedade que essa pessoa seja punida, porque ele fez com você, ele vai fazer com outras pessoas. Sim. Mas, por exemplo, no caso de ameaças, no caso de ofensas morais, que são também graves, mas que não que dependem da vontade da vítima, se você não quiser que essa pessoa seja processada, você pode pedir uma medida protetiva. Simplesmente isso. Eu quero que ele se afaste de mim. Alguns anos atrás eu fiz um mestrado e eu perguntava às vítimas: o que vocês querem? O que vocês esperam do sistema de segurança pública e de justiça? E era muito comum que elas dissessem para mim: doutora, eu quero viver em paz. E essa paz, ela só vai existir quando a mulher puder ter autonomia de escolher, quando ela puder dizer: não quero essa relação. É tão estrutural essa sensação que os homens têm de posse das mulheres, que quando elas se separam, quando pode ser um momento de liberdade, na verdade passa a ser também um momento de perigo, né? Dos 3 meses que se separa até 1 ano, essa mulher corre riscos muito mais sérios. Então, assim, procure se precaver. Ele está lhe ameaçando? Vai lá, dá registra uma queixa. Não quero registrar? Conversa, avisa as pessoas, procura se afastar. Né? Não minimize, não ache que aquela pessoa não será capaz, porque ela é capaz. Veja bem, você está conhecendo, você conhece aquele companheiro com quem você conviveu durante anos, que é o pai dos seus filhos, você não conhece o ex. O ex é uma pessoa nova, e essa pessoa nova pode ter reações, às vezes, surpreendentes. Não é à toa, Nardelli, que quando a gente vê os laudos periciais do feminicídio, a gente se choca quando vê que muitas mulheres morrem, inclusive, de costas. Elas não acreditam, elas não dimensionam que aquele agressor seria capaz de pegar uma faca de cozinha e enfiar nas suas costas e matá-la, cortar o seu pescoço. E isso é possível, sim. Então, o meu conselho sempre é esse: não minimize, não ache que é pouco. É muito grave, porque é uma crescente. Aquela ofensa, aquela ameaça, aquela humilhação, ela vai crescendo até se tornar um feminicídio. Então, pare no início. Hoje nós temos esse instrumento que eu acabei de falar, que é o formulário. Procure a rede, seja no posto de saúde, seja no CREAS, no CRAS, vocês que estão me escutando aí em toda a Bahia. Eu não tenho uma delegacia especializada, ok, a delegacia comum faz parte da rede. Tem o fórum, então vai lá, o judiciário faz parte da rede, tem o CRAS, tem o CREAS, tem o posto de saúde, a saúde também faz parte disso aí. Então, são instrumentos que nós dispomos hoje para poder dar um freio. Se não frearmos no início, infelizmente, podemos chegar a uma situação irreversível e somente lamentar e dizer mais uma para a estatística. E chamar atenção também para as pessoas que estão ao redor dessas mulheres que sofrem violência, muitas vezes sabem disso. Essas pessoas podem e devem ajudar, né, doutora Sara? Porque muitas vezes a própria pessoa não tem a iniciativa, não tem coragem, não tem apoio. Então, estar perto, ajudar de alguma maneira, procurar saber o que se pode fazer para ajudar essa pessoa, porque às vezes é difícil, né, dela mesma sair dessa situação. Eu queria muito difícil, e eu sempre falo isso: não julguem. Ofereçam apoio, não julguem. Perfeito. Doutora Sara Gama, muitíssimo obrigada, tá? Foi muito esclarecedora a nossa conversa aqui. Eu espero que a senhora tenha uma boa semana e que a gente possa, numa próxima conversa, trazer melhores notícias aqui para os nossos ouvintes e tratar desse assunto que é tão importante, a gente divulgar a informação, a gente falar com essas pessoas, a gente esclarecer questões, né? Porque é o que a senhora falou, muitas vezes a pessoa está minimizando o problema, está achando que não vai acontecer, que não é possível, mas é muito, muito grave. E pessoas que vivem dentro de um relacionamento assim, ou que já saíram desse relacionamento, mas se sentem ainda intimidadas e ameaçadas, devem procurar ajuda o quanto antes. Muito obrigada, doutora Sara, e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, até a próxima.